Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Santo Evangelho seja anunciado. E queridos, o Senhor quer falar ao seu coração. E ainda olhando brevemente para essa série sobre a soberania de Deus, hoje veremos o 5º episódio que vai falar sobre essa soberania absoluta de Deus. E veremos aqui Isaías 46, nos versos 9 e 10. Isaías 46, verso 9 e 10, que nos diz: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a eternidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. E amados, eu quero tratar sobre o tema a soberania absoluta de Deus. A soberania absoluta de Deus. E ao longo desta série, queridos, vimos que no princípio estava Deus, antes da criação, antes do tempo e antes de qualquer realidade existir. Também contemplamos, amados, o governo absoluto de Deus, entendendo que toda a criação permanece debaixo do seu domínio. E refletimos também, queridos, sobre o ser de Deus, reconhecendo que Ele é autoexistente, eterno, imutável, como também dependente da sua criação. E por fim também, amados, vimos o vazio do homem e a plenitude de Deus. E percebemos que toda tentativa humana de viver distante do Senhor termina em vazio, porque somente Deus é plenamente suficiente. Agora, queridos, indo mais adiante nessa série, aqui no capítulo 46 de Isaías, vimos Isaías reúne todas essas verdades em uma única declaração. Ou seja, o Deus eterno, perfeito e autossuficiente, ele vai revelar que o seu governo não é apenas uma doutrina, mas sim uma realidade que sustenta toda a história. O Deus que criou toda a humanidade sustenta todos os acontecimentos. A soberania de Deus, amados, não começou na criação, nem terminará com o fim deste mundo. Queridos, a soberania de Deus pertence ao seu próprio ser. Ou seja, Deus reina, amados, porque Ele é Deus. Isaías anuncia, queridos, essas palavras em um contexto em que as nações confiavam em ídolos que eram incapazes de falar, agir ou salvar. Nos versos anteriores, queridos, os deuses da Babilônia precisavam ser carregados pelos homens. Entendam, queridos. Agora, o Senhor declara que é Ele quem carrega o seu povo, desde o ventre até a sua velhice. Por isso, queridos, Deus diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, no verso 9.
Ou seja, a memória, queridos, dessas obras de Deus é que fortalece a fé daqueles que nele confiam. Israel, amados, deveria olhar para a criação, para o chamado de Abraão, para o êxodo, para a preservação no deserto, e perceber que havia uma única explicação para tudo isso. Deus sempre esteve governando cada detalhe. Ao olharmos para a nossa vida, vemos que Deus sempre esteve governando cada detalhe. Queridos, quando o Senhor afirma, ainda aqui no verso 9, eu sou Deus e não há outro, o Senhor destrói toda pretensão humana de autonomia. O Senhor mostra a todo ser humano que não existe outro ser com os mesmos atributos, não existe outro ser com o mesmo poder, não existe outro ser com a mesma autoridade ou a mesma glória. Ele diz: eu sou Deus e não há outro. Amados, somente Deus possui soberania absoluta, porque somente Ele é absolutamente Deus. E o Senhor continua dizendo que desde a eternidade anuncio o que há de acontecer. Ou seja, amados, entenda, isso não significa apenas que Deus conhece o futuro. Vamos aprofundar isso. O texto vai além. O texto diz que Deus anuncia o futuro porque Ele é quem estabelece o curso da história. Não se trata aqui, queridos, de uma previsão baseada em probabilidades, como se Deus apenas observasse aqueles acontecimentos à distância. Não, não é isso. O Senhor, amados, não é um mero espectador da história, mas o Senhor é o próprio autor da história. O Senhor, ele conhece o futuro porque foi ele quem decretou o futuro em seu eterno conselho. Amados, ou seja, aquilo que para nós é desconhecido, para ele já está determinado pela vontade soberana de Deus. E amados, isso é maravilhoso. Por quê? Porque essa é a grande diferença entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses. Os ídolos não sabem o amanhã porque não governam coisa alguma. Os ídolos são extremamente incapazes de controlar sequer a si mesmo. Eles precisavam ser carregados. Agora, o Senhor, ele revela o que acontecerá porque nada ocorre fora do seu governo absoluto. E queridos, quando Deus anuncia um acontecimento séculos antes da sua realização, o Senhor está demonstrando que o tempo está em suas mãos. Ou seja, o passado, o presente e o futuro estão igualmente diante dele. Para Deus, amados, não existe surpresa como existe para nós. Para Deus não existe imprevistos como existe para nós. Para Deus não existe acaso. Toda a história da redenção comprova essa verdade. Olhando para Gênesis, amados, aquela promessa do descendente da mulher
o chamado de Abraão, a formação de Israel, logo após vem o nascimento de Cristo, sua morte, sua ressurreição, a expansão do evangelho, a promessa da sua segunda vinda, todas essas coisas fazem parte de um único plano eterno, que foi traçado por Deus antes da fundação do mundo. Todos os acontecimentos da história, Deus já determinou antes mesmo de acontecerem. Nada aconteceu por acidente. Tudo ocorreu conforme o seu propósito eterno, conforme o seu propósito soberano. E amados, isso nos ensina que as profecias bíblicas não existem apenas para satisfazer a curiosidade humana acerca do futuro. Pois, amados, o propósito principal das profecias bíblicas é revelar essa fidelidade e a soberania de Deus. Bendito seja Deus, queridos. Ou seja, cada profecia cumprida vai proclamar que o Senhor reina, vai proclamar que a sua palavra jamais falha e que os seus decretos são imutáveis. O homem muda, circunstâncias mudam, pessoas mudam, reis mudam, mas o Rei, Senhor dos Senhores, é imutável. E essa ideia destrói qualquer pretensão humana de achar que o homem conduz a história. As Escrituras, amados, revelam um Deus que governa todas as coisas segundo o beneplácito, a aprovação, o conselho da sua vontade. Os homens fazem escolhas reais e são responsáveis por elas. Mas, queridos, nenhuma decisão humana é capaz de frustrar aquilo que Deus determinou desde a eternidade. E essas coisas nos trazem consolo, esperança. Por quê, queridos? Porque o conhecimento de Deus perfeito está unido ao seu decreto soberano. Ou seja, nada foge ao seu controle, nada surge inesperadamente e nada altera os seus propósitos. É maravilhoso, queridos. Os acontecimentos do mundo não são uma sucessão de acidentes. As grandes nações, os reis, as guerras, as quedas de impérios e até mesmo aquilo que parece caótico, todas essas coisas estão subordinadas ao governo daquele que dirige todas as coisas para cumprir a sua vontade. E essa verdade, amados, ela encontra o seu pleno cumprimento em Cristo. Por quê? Entendam. Desde o início, amados, das Escrituras, Deus anuncia a vinda do Redentor. Séculos antes, profetas anunciaram o seu nascimento, anunciaram o seu sofrimento, sua morte e a sua vitória. Amados, quando Cristo veio ao mundo, nada aconteceu por acaso. Sendo assim, a cruz não foi uma derrota inesperada, mas a cruz foi o cumprimento desse eterno propósito de Deus para salvar o seu povo. Bendito seja Deus. Aquilo, amados, é a cruz, né? Aquilo que parecia uma derrota aos olhos humanos, era na realidade a maior manifestação da soberania divina.
Todas as coisas estavam acontecendo ali diante dos olhos de todos. A ressurreição confirma que nenhum poder humano, nenhuma autoridade política, nenhuma força espiritual e nem a própria morte pode impedir aquilo que Deus determinou. Bendito seja Deus. Aí ele diz: o meu conselho, bendito seja Deus, o meu conselho permanecerá de pé e eu farei toda a minha vontade. Aqui no verso 10. Ou seja, os homens fazem planos, estabelecem projetos. Os homens mudam constantemente os seus caminhos. Deus, amados, jamais revisa os seus decretos. A vontade do Senhor é perfeita. Por quê? Porque ela procede da sua perfeita sabedoria. Isso não significa, amados, que Deus apenas reage aos acontecimentos, mas significa que toda a história caminha exatamente para um fim que o Senhor determinou desde a eternidade. Então, por que podemos descansar? Porque nada escapa ao seu domínio. Mesmo aquilo que os homens praticam em rebelião, embora Deus não seja o autor do pecado, até mesmo a maldade humana é limitada e governada por sua providência. E todas essas coisas servem no fim aos seus santos propósitos, queridos. Por isso, amados, a soberania de Deus, vamos entender isso mais profundamente. A soberania de Deus não é um motivo de medo para aqueles que pertencem a Cristo, mas um descanso. Por quê? Porque o mesmo Deus que governa o universo é o Pai que conduz os seus filhos. Eu já vou finalizar. A vontade do Senhor nunca é separada da sua sabedoria, nunca é separada da sua justiça e nunca é separada do seu amor. Ou seja, amados, aquele que sustentou José no Egito preservou Israel no deserto. Ele cumpriu as suas promessas em Cristo e edificou a sua igreja. E assim ele continua governando absolutamente todas as coisas até hoje. Por isso que nenhuma lágrima, nenhuma provação e nenhuma circunstância está fora do seu controle soberano, queridos. Por isso você descansa. Que todas essas coisas que estão acontecendo, tanto no mundo, como no nosso país, como na sua vida, na minha vida, estão sob o controle absoluto de um Senhor que é soberano sobre todas as coisas. E esse Senhor que é soberano sobre todas as coisas é Pai daqueles que creram em Cristo Jesus. E esses vão gozar plenamente da sua sabedoria. Amém? Curva sua fronte, feche os olhos. Pai maravilhoso, a tua palavra é gloriosa, Senhor. A tua palavra enche o nosso coração de esperança, de paz, pois o Senhor governa e reina toda a história. Seja engrandecido, Pai. Seja exaltado. Que a vida, a morte, a ressurreição do Senhor traga consolo, traga alento, esperança a esse coração que crê na sua soberania. Nada fugiu ao teu controle, Senhor. Que a tua palavra, a tua misericórdia
Enche o coração deste meu irmão de graça. Em o nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida.